agora à tarde. Muito bem, meu querido, minha querida, vamos começar agora a nossa leitura da vida de John Wycliffe. O amor de Cristo nos constrange. Durante o século XV, houve algumas tentativas de reformar, ou de reforma da igreja. Lembre-se que a reforma protestante aconteceu no século XVI. Então, um século antes, houve tentativas de reformar a igreja. Mas essa reforma não era dirigida contra as questões doutrinárias, e sim contra a vida religiosa na prática, em particular contra os abusos presentes na igreja medieval. Ao mesmo tempo, houve outro movimento de reforma muito mais radical, que não se contentava em atacar questões referentes à vida e aos costumes, mas queria corrigir também as doutrinas da igreja, ajustando-as à mensagem do Evangelho. Dentre os que seguiram esse caminho, os que mais se destacaram foram John Wycliffe e John Huss. Wycliffe viveu entre a época do cativeiro babilônico do papado, quando o papado foi estabelecido em Avignon, na França, e o início do grande cisma, que começou em 1378, quando dois papas rivais tentaram exercer autoridade sobre a igreja. Esses homens prepararam o caminho para a reforma protestante do século XVI. John Wycliffe e John Huss são considerados os pré-reformadores, que a igreja estava já começando a estar cheia de heresias, cheia de doutrinas erradas. Então esses homens se levantaram para tentar reformar a igreja e fazer com que a igreja voltasse à simplicidade do Evangelho. A época em que Wycliffe viveu era caracterizada pela incerteza e por pressões que ainda são comuns à nossa época. A peste negra varreu a Inglaterra e a Europa, e em alguns lugares 1/3 da população foi morta. Na peste negra, 1/3 da população foi morta. O que ficou conhecido como a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França minou energias e recursos. A igreja tinha a posse de boa parte das terras da Inglaterra. O clero era normalmente inculto e imoral. Altos cargos da igreja ou na igreja eram comprados ou dados como favores políticos. Aos ingleses desagradava enviar dinheiro para um papa de Avignon que estava sob influência do inimigo da Inglaterra, o rei da França. Ainda na Inglaterra, o controle dos salários relegava os pobres a uma existência marginalizada e os conduziu à violenta revolta dos camponeses em 1381. Sabemos muito pouco da juventude de John Wycliffe, que nasceu por volta de 1320, numa família rica em Ipswell, na vila de Ipswell, no condado de Yorkshire, na Inglaterra. Parece que ele teve uma infância tranquila numa pequena aldeia da Inglaterra e uma juventude dedicada quase exclusivamente ao estudo. Começou sua vida acadêmica cedo, indo estudar no Balliol College, na Universidade de Oxford. Ele já estudava na universidade por volta de 1345. Oxford era considerada por muitos como a principal universidade da Europa. Até hoje ela é mundialmente famosa. Tristemente, naquela época, em lugar de estudar as escrituras, os homens gastavam tempo estudando textos de teologia filosófica, como os de John Duns Scotus. Porém, havia um erudito em Bíblia, que era professor do Balliol College, Thomas Bradwardine, que depois foi arcebispo de Canterbury. Bradwardine estava terminando sua carreira ao mesmo tempo em que Wycliffe começava a sua. Todavia, o professor estava pronto a confessar a verdade do Evangelho, que Deus salva os homens de seus pecados por meio de sua livre graça. Bradwardine
exerceu profunda influência sobre Wycliffe e continuou os estudos, financiando-os de uma forma duvidosa, porém muito comum naquele tempo. Aceitou em 1361 um ofício pastoral e o salário atribuído a ele, mas sem cumprir suas obrigações. Esta situação possibilitou que ele continuasse sua carreira acadêmica no Balliol College, recebendo doutorado em algum momento entre 1372 e 1384, quando se tornou um dos mais brilhantes teólogos e filósofos de sua época. Wycliffe colocou-se a serviço da coroa, ajudado por João de Gaunt, o duque de Lancaster, filho de Eduardo III. Gaunt foi o regente da Inglaterra entre 1377 e 1381. Depois da morte do pai, enquanto Ricardo II não tinha idade suficiente para reinar. Na época, havia tensões entre o trono inglês e o papado romano, em especial com referência a certos impostos que o papado exigia da Inglaterra. Wycliffe saiu em defesa da coroa, atacando a teoria que dizia que o poder temporal, ou seja, estatal, se origina do espiritual, ou seja, o eclesiástico. Ele participou também de uma embaixada em 1375 em Bruges, na Bélgica, em que se discutiu com os legados do Papa os pontos em debate. Parece que a sua lógica inflexível, aliada à falta de senso da realidade política, deixava-o pouco apto para o serviço diplomático. E isso ele não voltou, e por isso ele não voltou a ser enviado em missões semelhantes. A partir de então, Wycliffe tornou-se o principal polemista que o Estado inglês empregava contra seus inimigos na igreja. O debate que se envolveu, somado ao escândalo do grande cisma, conduziu Wycliffe a posições cada vez mais ousadas, em que ele atacava não apenas o Papa e os poderosos senhores da igreja, mas também os poderosos do Estado. Em seu entendimento, assim como o poder espiritual tinha seus limites, o temporal também os tinha. Ele também argumentou que apenas o governante piedoso pode exercer a autoridade corretamente e que governantes ímpios não têm autoridade legítima, sejam eles nobres, reis ou papas. Após distinguir entre o domínio humano, que é coercivo, e o domínio evangélico, que é um ministério, Justo Gonzalez escreve: o senhorio divino é a base para todo outro senhorio, pois apenas Deus tem domínio legal e necessário sobre os outros. Os homens podem ter domínio sobre outra criatura apenas porque Deus, a quem aquele domínio pertence propriamente, concede ou empresta uma parte infinitésima dele para uma criatura para ser usado de acordo com a vontade divina. Mas este domínio pode ser usado de forma imprópria na igreja. Segue-se que a autoridade eclesiástica, cujo domínio de qualquer modo é limitado e espiritual, perde seu domínio quando deixa de usá-lo justamente, e o leigo não lhe deve nenhuma fidelidade. Os nobres que antes o apoiavam, por entenderem que tal posição abalaria tanto a autoridade civil como eclesiástica, se separaram dele, deixando-o cada vez mais só. Então, o que é que Wycliffe estava pregando? Que a autoridade governamental tinha que ser justa, tem que ser correta, não podia ser ímpia, porque senão iria de encontro à vontade de Deus. E também os papas e o clero, de forma geral, tinham que ser pessoas íntegras, né? E aí ele começou com esse discurso, irritando tanto um lado quanto o outro. Essa era a posição de Wycliffe. Um abraço a Medilane B, aqui de Quica, o Hernânio Moraes também, nosso irmão presbítero Vitorino está também aí conosco. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Estamos falando sobre um pouquinho da vida de John Wycliffe. Bianca Guedes entrou também. Então, continuando. Mas o cerco se fechava também na Universidade de Oxford,
onde tinha muitos seguidores e admiradores. Ele tem sido chamado de a estrela da manhã da Reforma, porque questionou a autoridade papal. São suas palavras dessa época. O Papa corrupto é anticristão e maligno, por ser a própria falsidade e o pai das mentiras. Também criticou a vinda de indulgências, as quais supostamente libertavam as pessoas do castigo do purgatório. Falou de modo incisivo contra a hierarquia eclesiástica, chamando os clérigos de seu país de adúlteros da palavra de Deus, que usam as vestes e os véus coloridos das prostitutas. Olha as palavras que Wycliffe usava. E negou a realidade da transubstanciação, que ele chamava de fantasias infiéis e infundadas. A Igreja Romana dizia que a substância do pão e do vinho é transformada no corpo e no sangue de Jesus Cristo durante a missa. Então veja bem, mesmo antes de Lutero, Wycliffe já estava condenando as indulgências. Sobre sua ótica, Wycliffe disse que a substância dos elementos era indestrutível, que Cristo estava apenas espiritualmente presente num sacramento. Ele diz: quando vemos a hóstia, não devemos crer que ela própria é o corpo de Cristo, mas que o corpo de Cristo está sacramentalmente escondido nela. A nós cristãos é permitido negar que o pão que consagramos é idêntico ao corpo de Cristo, embora seja ele um sinal eficiente dele. Aqueles que identificam falham em distinguir entre a figura e a coisa figurada e em considerar o significado figurativo. O receber espiritual do corpo de Cristo consiste não no receber corpóreo, ao mastigar ou tocar a hóstia consagrada, mas no alimentar da alma de fé frutífera, conforme a qual nosso espírito é alimentado no Senhor. Porque nada é mais horrível do que a necessidade de comer a carne materialmente e beber o sangue materialmente de um homem, Jesus Cristo, amado tão claramente. Se adotada sua posição, significaria que o sacerdote não mais reteria a salvação de alguém por ter em suas mãos o corpo e o sangue de Cristo na comunhão. Em seu entendimento, a pregação tem mais valor do que qualquer sacramento. Ora, é justamente isso que também os reformadores vão entender e vão defender na reforma protestante. Embora que com diferenças, a respeito da celebração da ceia do Senhor. Ele diz: pregar o Evangelho é infinitamente mais importante do que orar e administrar os sacramentos. Difundir o Evangelho produz um benefício maior e mais evidente, e por isso a atividade mais preciosa da Igreja. Portanto, os que pregam o Evangelho devem realmente ser consagrados pela autoridade do Senhor. Os ataques feitos por Wycliffe contra os monges, as ordens monásticas eram comprometidas com a pobreza, mas toda a sua considerável riqueza era conseguida de forma injusta, que tinham começado anos antes, lhe rendeu também muitos inimigos. Em 1377, o Papa Gregório IX condenou John Wycliffe por seus ensinamentos e pediu que a Universidade de Oxford o demitisse. Por instigação de Simon Studbury, que era o arcebispo de Cantuária, o reitor da universidade convocou uma assembleia para discutir os ensinos de Wycliffe sobre a ceia, onde ele foi condenado por estreita margem de votos em 1380. Assim ele foi descrito nessa época: uma figura alta e delgada, coberta com uma longa toga negra, a face adornada com uma comprida barba. Ele tinha traços fortes e bem nítidos. Os olhos eram claros e penetrantes, os lábios firmemente fechados, um sinal de resolução. Ainda que seus escritos tenham sido banidos, muitos em Oxford o defendiam, e as autoridades não se atreviam a tomar atitudes contra ele. Durante vários meses, Wycliffe esteve encarcerado em casa, privado da liberdade, mas com permissão para continuar escrevendo livros
cada vez mais agressivos. Em 1381, a revolta dos camponeses na Inglaterra forçou a igreja e os nobres a cooperar entre si na restauração da lei e da ordem. Embora Wycliffe não estivesse envolvido na rebelião, aqueles que se opunham a ele, alegavam que a revolta fora resultado de seus ensinos. Aproveitando-se da situação, os líderes da igreja inglesa forçaram seus seguidores a saírem de Oxford. Um abraço à nossa irmã Eliette, Félix, Diógenes César. Amém, igreja. Amém. Estamos falando sobre John Wycliffe. Por causa das pressões do novo arcebispo de Cantuária, William Caternal, Wycliffe se retirou para a igreja paroquial de Lutterworth, perto de Rugby, em 1382. Com o passar dos anos, ele foi dando cada vez mais ênfase na autoridade das Escrituras, em detrimento da autoridade do Papa e das tradições eclesiásticas. Para Wycliffe, as Escrituras pertencem à igreja e por isso devem ser interpretadas dentro dela e por ela. Segundo ele, as Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, sem qualquer necessidade de tradições adicionais. As Sagradas Escrituras são a suprema autoridade para todo cristão e o padrão de fé e de toda a perfeição humana. Além disso, ele acreditava que o melhor caminho para prevalecer em sua luta contra a autoridade abusiva da igreja católica era tornar a Bíblia acessível às pessoas em sua própria língua. Desse modo, poderiam ler por si mesmas acerca da forma como cada uma poderia ter um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, independentemente de qualquer autoridade eclesiástica. Como ele disse, as palavras de Deus darão aos homens nova vida, mais do que as outras palavras ditas por mero prazer. Ó, maravilhoso poder da divina semente que vence homens fortes e armados, amacia os corações duros e renova e transforma em homens piedosos aqueles que tenham sido brutalizados pelos pecados e se afastaram infinitamente de Deus. Obviamente, tal miraculoso poder nunca poderia ser operado pelo trabalho de um sacerdote se o Espírito da vida e a eterna palavra, acima de qualquer outra coisa, não operasse. Então, qual foi a ideia dele? A mesma ideia que depois Martinho Lutero vai ter para os alemães. Colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo pudesse ler as Escrituras por si só. Hoje você tem a Bíblia em suas mãos e não sabe que durante muitos séculos ela não poderia ser lida por ninguém a não ser os sacerdotes da igreja, a não ser aqueles que tenham acesso à educação formal, aqueles que tinham algum poder, seja eclesiástico, seja financeiro. Em 1382, Wycliffe atacou a autoridade do Papa, dizendo num livro que Jesus Cristo e não o Papa era o cabeça da igreja. Imagina dizer isso no ano de 1382. Afirmou que a Escritura e não a igreja era a autoridade única para o crente e que a igreja romana deveria modelar-se segundo o padrão da igreja do Novo Testamento. Em Lutterworth, Wycliffe e alguns de seus antigos alunos completaram a tradução do Novo Testamento por volta de 1380. Olha bem, 1380. E a do Antigo Testamento em 1382. Enquanto ele concentrava seus esforços no Novo Testamento, um dos amigos, Nicolau de Hereford, trabalhava sob sua supervisão na tradução do Antigo Testamento. Wycliffe e companheiros, por não conhecer o hebraico e o grego originais, traduziam o texto do latim para o inglês usando a tradução latina de Jerônimo, copiada à mão havia mais de 100 anos. Outro amigo, John Purvey, continuou a obra iniciada lançando em 1388 uma revisão da tradução. Purvey era um erudito e o trabalho que fez foi muito bem recebido
por seus contemporâneos. Menos de um século depois, a edição revista de Purvey havia substituído a Bíblia de Wycliffe. Eles foram os primeiros a traduzir toda a Bíblia do latim para o inglês. Outros escritos de Wycliffe, além de seus trabalhos políticos sobre os problemas da igreja e do Estado, incluíam tratados de lógica e metafísica, além de livros e sermões teológicos. Num sermão intitulado O Amor de Jesus, ele expressa de forma comovente seu amor por Cristo, que o constrangiu a se lançar à obra de reforma da igreja. Veja o que se diz. A não ser que o homem seja primeiro purificado por provações e tristezas, ele não pode alcançar a doçura do amor de Deus. Ó, tu, amor eterno, inflama minha mente para que eu ame a Deus, é que incendei tudo, menos o seu chamado. Ó bom Jesus, quem mais poderia me dar o que sinto de ti? Agora tu deves ser sentido e não visto. Entra nos mais íntimos recessos da minha alma. Entra no meu coração e enche-o completamente com tua claríssima doçura. Faze com que minha mente beba profundamente do forte vinho do teu doce amor. Pois somente tua presença é para mim consolo ou conforto. E só tua ausência me deixa entristecer. Ó tu, Santo Espírito, que sopras onde queres, entras em mim. Atrai-me a ti, para que eu possa desprezar e ter em nada em meu coração todas as coisas deste mundo. Inflama o meu coração com teu amor, que para sempre arderá sobre o teu altar. Vem, eu te imploro, doce e verdadeira alegria. Vem, doçura tão desejável. Vem, meu amado, que és todo o meu conforto. Esse amor deveria ser uma força impulsora para todos os cristãos de hoje. É bem verdade. Se esse amor fosse uma força, né, esse amor por Cristo fosse essa força impulsora que o Wycliffe sentia, né, hoje, estivesse hoje no coração de todos os crentes. Vamos lá? Estamos aqui lendo a história de John Wycliffe. Nosso irmão Manuel Santoca entrou, Cláudio Juvino também. Se você não viu do começo, você pode rever essa breve biografia e meditar nas palavras que nós, né, estamos trazendo. Foi também por esse amor que em pouco tempo a Inglaterra se viu invadida pelos lollardos ou pregadores pobres. Vários dos discípulos de Wycliffe se dedicaram a divulgar suas doutrinas entre o povo ainda durante a vida do mestre em Oxford. As doutrinas dos lollardos eram claras. A escritura deveria ser colocada à disposição do povo em seu próprio idioma. As distinções entre clero e os leigos, com base no rito de ordenação, eram contrárias às escrituras. Clérigos injustos deveriam ser desobedecidos. A principal função dos ministros de Deus seria pregar, e eles deveriam ser proibidos de ocupar cargos públicos, pois ninguém podia servir a dois senhores. Além disso, o celibato de sacerdotes e monges era uma abominação que produzia imoralidade, aberrações sexuais, abortos e infanticídios. Não é isso que acontecia também naquela época. O culto às imagens, as peregrinações, as orações em favor dos mortos e a doutrina da transubstanciação eram pura magia e superstição. Os lollardos constituíam-se por estudantes da Universidade de Oxford, pequenos proprietários e muitos pobres da áreas rurais e urbanas. A Igreja Romana, através de uma declaração apoiada pelo Parlamento, em 1401, passou a perseguir e castigar com a pena de morte os lollardos. Alguns estudiosos acham que essa perseguição foi eficaz na destruição do movimento até o fim do século V, o 15º. Outros argumentam que a influência desse grupo foi preservada em certos lugares e inspirou a reforma do século XVI.
mas a influência de Wycliffe foi muito mais forte na Europa continental. O casamento de Ricardo II da Inglaterra com Anne da Boêmia firmou vínculos espirituais com aquele país, a atual República Tcheca. Por intermédio da rainha, os trabalhos de Wycliffe foram levados para a Boêmia, onde influenciaram sobremaneira John Hus. As ideias eram transmitidas por estudantes tchecos que cursavam a Universidade de Oxford, entre eles Jerônimo de Praga, lançando os fundamentos dos ensinos de Hus. Pela influência que teve na Boêmia, Wycliffe realmente foi um precursor da reforma protestante. Concluindo, Wycliffe continuou escrevendo até sofrer um derrame cerebral que ocorreu enquanto conduzia um culto em 28 de dezembro de 1384. Ele morreu pouco antes do fim daquele ano, já que faleceu estando em comunhão com a igreja, protegido da fúria desta por seus amigos ligados à nobreza. Ele foi enterrado em terreno consagrado. Mas a influência do Wycliffe continuou tão forte que seus seguidores foram formalmente condenados no Concílio de Constança, ocorridos em 1414 e 1418, 30 anos mais tarde. Ordens foram dadas para que seus escritos fossem destruídos. Exumaram seus ossos, queimaram-nos e lançaram as cinzas no rio Swift. As autoridades pensaram que, ao queimar os restos mortais, poderiam apagar o legado de Wycliffe. Mas tais ações não poderiam parar a fome pela palavra de Deus. Uma grande organização missionária fundada em 1942 recebeu o nome de Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia. E, em comparação com outros ministérios semelhantes, os tradutores almejam publicar a Bíblia em cada um dos 2.000 idiomas e dialetos restantes que ainda hoje não têm as escrituras na língua vernácula. Olha que coisa interessante, não é? Os inimigos de Wycliffe, vendo que não podiam ter matá-lo, depois de 30 anos que eles foram condenados, desenterraram os ossos de Wycliffe e queimaram os ossos dele, como forma de protesto. Mas Wycliffe estava morto. Só que a influência dele, a pregação dele, os escritos dele ainda estavam vivos. As pessoas tinham sede, cada vez mais sede de conhecer a palavra, cada vez mais sede de conhecer a verdade que a igreja romana tinha impedido deles conhecer. Então tudo que a igreja dizia, as pessoas acreditavam. Mas quando Wycliffe traduziu a Bíblia, quando veio a outra tradução melhor ainda, eles começaram a ler as escrituras. Começou a ter aquela sede da palavra. Aí veio outros reformadores. Depois de Wycliffe, nós vemos que Wycliffe influenciou grandemente a vida de John Hus. E é justamente sobre este homem que estaremos falando amanhã. Quem foi John Hus? Se você quiser saber quem foi este homem, amanhã, a partir de 4 horas da tarde, estaremos falando sobre John Hus. Hoje falando sobre John Wycliffe. Então espero que você tenha aprendido, que a Bíblia que você tem em suas mãos hoje, ela percorreu um grande caminho, um grande e longo caminho, onde pessoas foram mortas para que você pudesse ter a Bíblia em suas mãos. Então valorize as Escrituras, leia as Escrituras. Hoje nós temos a facilidade de ter diversas traduções, Bíblias de todos os tipos, mas estamos também vivendo uma geração que desaprendeu a amar a leitura da palavra. Aproveite essa quarentena para fazer isso, leia bons livros, leia a palavra, interceda pelas pessoas. Quero só lembrar que pela manhã estamos lendo aqui o livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos. Foi Lucas que escreveu. O livro de Atos dos Apóstolos. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. E agora estamos lendo Atos dos Apóstolos. Se você quiser ouvir, apenas ouvir a palavra,
né? Ligue aqui no nosso Facebook, todo dia de manhã, de segunda a sábado, de 10 às 11 da manhã. E à noite, de 8 às 9, devocional em família. Muito obrigado pela sua participação. Queremos que você também acesse o nosso canal Balaio Literário, onde estaremos disponibilizando todas essas biografias naquele canal, para que fique lá bem organizado, você possa compartilhar. Se você não se inscreveu ainda no meu canal Balaio Literário, procure no YouTube Balaio Literário, se inscreva e divulgue esses vídeos para a honra e glória do Senhor. Aí no Instagram também fica disponível, mas só por 24 horas. Então participe conosco, vamos divulgar para que as pessoas, né, conheçam a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento em tua presença. Obrigado por cada um dos irmãos, amigos que estão ouvindo esta ministração, Deus, esse estudo das biografias. Abençoa aqueles que vão assistir depois, cada família aqui representada. É assim que nós te agradecemos por tudo, pelo teu cuidado, pelo teu amor, e vem despertando cada vez em nós esse desejo de conhecer, esse desejo, né, de conhecer mais a história da igreja, conhecer mais a tua palavra e conhecer mais a Jesus e a verdade pura e simples do Evangelho. Assim que oramos com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.